Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Hélito em mais uma aula de Biologia Celular, ok? Vamos aí para nós acabarmos o nosso quarto bimestre. Olha só, estamos finalizando aí, falta pouco para a gente finalizar o nosso quarto bimestre. Pessoal, essa videoaula vai ser, então, um conteúdo já diferente, tá? Até agora nós estudamos aí muitas organelas, tá? E agora, né, que é uma característica, tá? Lembrando que é uma característica que nós encontramos nas células eucarióticas. Aqui nós vamos tratar também de um processo chamado de ciclo celular, tá? Nem é mais um processo, é o processo, né? É o que uma célula faz, ciclo celular. Nesse ciclo celular, nós estamos tratando aí de uma célula eucariótica, né? Uma célula dotada de um núcleo. Então, o ciclo celular, nós vamos ver que existem uma parte desse ciclo em que a célula vai estar se dividindo e uma parte que ela poderá estar se preparando para se dividir. Isso tudo, todo esse metabolismo, nós chamamos de ciclo celular. Então, o ciclo celular é muito importante para quê? Porque lá dentro tem a divisão celular. E para que a divisão celular para um organismo? Para que serve? Um deles para a reprodução, né? Então, a reprodução tem células que dão origem a uma outra célula, né? Quando nós falamos de um eucarioto unicelular, né? Uma célula que tem núcleo, que é formada, né, apenas por uma única célula, um organismo, né, que é formado por uma única célula eucariótica, ele vai se dividir, vai se reproduzir através de uma divisão celular. Crescimento e desenvolvimento. Então, para crescer, para se desenvolver, precisa da divisão celular. Um organismo, ele foi formado, ele precisa crescer, ele precisa ir se desenvolvendo, divisão celular. Renovação tecidual, né? Uma célula precisa, algum tecido precisa se renovar, divisão celular também, ok? Deve ocorrer a divisão celular. Mas quando nós tratamos aí de ciclo celular, o que seria esse ciclo celular? Pessoal, didaticamente, tá? Didaticamente, nós podemos dividir, né, o ciclo celular em fases, tá? Em duas fases. Em uma dessas fases, tá? Vão anotando aí, ó. O ciclo celular, ele pode, né, de forma didática, ele pode ser dividido em duas fases. Uma fase desse ciclo celular, a célula está se preparando para dividir. Então, tem uma fase do ciclo celular em que a célula ela vai estar se preparando para fazer a divisão celular. A segunda fase, a célula realiza a divisão celular. Então vamos lá, ó. O ciclo celular ele é formado então por duas fases. Vamos por aqui, ó, duas fases. Uma delas, a célula estar se vai, uma dessas fases, a célula vai se preparar para se dividir. Essa fase de se preparar, nós chamamos de intérfase, tá? De intérfase. Então, a intérfase ou interfase, né? A intérfase, ela é uma fase do ciclo celular onde a célula está se preparando para se dividir. A outra fase, então, nós temos a intérfase e a fase em que a célula se faz a divisão celular e a fase, né, de divisão celular. Então, nós temos aí, por exemplo, uma dessas fases nós chamamos de mitose. Tá? Temos a mitose, nós podemos ter a meiose também. Então, nós temos intérfase e divisão celular. Essas são as duas fases do ciclo celular. Por sua vez, pessoal, a intérfase ela é didaticamente dividida em três fases. A fase G1, a fase S e a fase G2. A divisão celular, né, a outra fase aqui de divisão celular, também é formada por outras fases. Mas isso a gente vai ver lá na divisão mitótica, lá na divisão meiótica, tá? Essa aula nós vamos se tratar mais de uma forma geral do ciclo celular, mas se aprofundar mais aqui na intérfase, tá? Então a intérfase, ela faz parte do ciclo celular. É a parte em que a célula não está se dividindo. O que ela está fazendo? Ela está se preparando para se dividir. E nessa fase de preparo nós temos a G1,
a fase S e a fase G2, ok? O que é cada uma dessas fases, pessoal? Já já a gente vai entrar. Só que, pessoal, antes de entrarmos aí nas fases, né? Fase G1, fase S, fase G2, o ciclo, né? O ciclo celular ao todo, ele precisa ser controlado, tá? Então, não é, se ele não fosse controlado, as células iriam dividir de forma desnecessária, ou às vezes quando tivesse necessidade, essa célula não ia se dividir. Então, tem que ter um controle, né? Tem que ter uma, uma uma forma, né, uma organização, melhor dizendo, na divisão celular. Então, o ciclo celular ele possui um controle, tá? Então, são pontos que nós chamamos de pontos de checagem no ciclo celular, em que são feitas, né, por vários tipos de proteínas para ver se está tudo ok com a célula. Então, por exemplo, ó, nós temos aqui novamente representando, né, uma figura representando o ciclo celular. Então aqui nós temos a fase G1, a fase S e a fase G2. Toda essa parte faz parte então que nós chamamos já da intérfase, tá? Então aqui é a intérfase. Vamos pôr aqui, ó, de intérfase, tá? De intérfase. E aqui a divisão celular, né? Vamos pôr um D aqui, ó. D e um I, onde é parte de divisão celular. Notem que nós temos aqui 1, 2 e 3. Aqui, pessoal, são pontos de checagem, tá? Então, por exemplo, ó, fase G1. Antes da célula ir para a fase S, ela tem um ponto de checagem na G1. Se estiver tudo ok, ela vai para a próxima fase que é a fase S. Depois fase G2, e aí antes de entrar em divisão, tem um segundo outro ponto de secagem. A célula então tem todo um mecanismo para ver se está tudo ok, e aí se estiver tudo ok, ela faz a divisão celular. E na própria divisão celular, ela tem pontos de checagem também, tá? Então as células possuem vários pontos de checagem, tá? Então, será que, por exemplo, ó, lá no início, no ponto de checagem no G1, será então que o meio, né, que a célula está, ela está apropriado? Será que o DNA está ok, não está danificado? Será que o volume da célula está num volume considerável? Porque se estiver muito pequeno, como é que ela vai fazer uma divisão do volume citoplasmático, né? Depois tem o ponto 2, né, o ponto de secagem 2. Depois que o DNA foi duplicado, né, que é duplicado aqui na fase S, o ponto 2 é aqui, né? Então, chegou nessa fase aqui, quer dizer que o DNA foi duplicado. Mas será que ele foi duplicado de forma correta? Será que a célula não perdeu alguma coisa? Será que o meio continua apropriado para a divisão celular? Se estiver tudo ok, aí faz a divisão celular. Durante a divisão celular, será que está tudo ok? Será que o fuso mitosídeo está sendo formado? Será que a célula está tudo ok? O material genético está tudo ok? Se estiver ok, ela faz a divisão celular. Então, o ciclo celular ele possui controle, tá? Ele possui um controle. E quem faz isso, pessoal, são proteínas, tá? São proteínas. Tem dois grupos. As proteínas sinases, o que elas vão fazer? Elas vão ativar proteínas do ciclo celular através da fosforilação. Tá? Então, para que ocorra a divisão celular, existem algumas proteínas lá da divisão celular. Existem proteínas que vão favorecer o ciclo celular. Só que essas proteínas precisam estar ativas. Quem ativa? São as sinases. Ela vai lá e fosforila a proteína, né? Coloca um grupo fosfato e isso então ativa a proteína do ciclo celular. Depois tem as proteínas ciclinas. Olha só a função das ciclinas. Essas proteínas vão se ligar nas sinases e ativar as sinases. Então, olhem só como é que é a cascata de evento. A ciclina, ela se liga nas sinases. Ao se ligar nas sinases, ativa as sinases. As sinases ativas, elas vão fazer o quê? Vão fosforilar as proteínas do ciclo celular. Então aqui, pessoal, tem uma cascata de evento. Um depende do outro, tá? Então, quem vai fazer o controle do ciclo celular? Proteínas sinases e proteínas ciclinas, ok? Sinases, elas vão ativar proteínas do ciclo celular.
E as ciclinas ativam as sinases, tá? Então essas sinases aqui, ó, nós chamamos também de sinases dependentes de ciclinas. Por quê? Porque para as sinases ficarem ativas, as ciclinas têm que ligar a elas, ok? Então, quais são as proteínas? Anotem aí, as proteínas que vão realizar o controle do ciclo celular. Proteínas sinases dependentes de ciclinas e as proteínas ciclinas, ok? Bom, o que acontece então nessas fases? G1, na fase S, na fase G2. Beleza, pessoal, vamos só se encontrar aqui, tá? Então, o ciclo celular ele é formado pela fase de intérfase e a fase de divisão celular. Na intérfase, por sua vez, ele tem a fase G1, a fase S e a fase G2, tá? Vamos imaginar que nós fôssemos uma célula, tá? Nós fôssemos uma célula. E nós, né, a célula, nós estamos na intérfase, tá? Na intérfase. Mais precisamente na primeira fase, a fase G1, tá? Na fase G1, que essa é a parte inicial da intérfase, tá? Nesse período, pessoal, nessa fase, a célula acabou, né? Uma célula que recentemente acabou de finalizar uma divisão celular. Antes de acontecer, antes de chegar na fase G1, ela estava o quê? Terminando a divisão celular, tá? Nessa fase G1 aqui, o que a célula vai fazer? Ela vai aumentar de tamanho. Então, quando essa célula ela tá com seus fatores ali, né, prontos, a célula tá falando assim, eu vou fazer uma divisão celular. Então ela vai entrar em G1. Nessa fase G1, a célula vai começar a aumentar de tamanho. Ela vai ficando mais grande, por quê? Porque ela vai fazer a divisão celular. Ela vai repartir o seu material citoplasmático. Então, todos os componentes citoplasmáticos estão aumentando, estão duplicando. Então, a mitocôndria ela vai ter mais mitocôndria. Se for uma célula vegetal, vai ter mais cloroplastos, vai ter mais organelas membranosas, né? O retículo, complexo de Golgi. Então ela vai aumentar de tamanho. Tá? Então a fase G1, a célula aumenta de tamanho. Na fase G1 também, pessoal, ela vai acumular ciclinas. Tá? Ela vai acumular ciclinas, lembra? São proteínas essenciais para o controle do ciclo celular. Tá? Então são proteínas essenciais para o ciclo celular. Ela acumula ciclinas para a próxima fase, ok? Tem também a ligação das moléculas CDKs, né? Ciclinas dependentes, as quinases dependentes de ciclinas, né? Então tem a ligação do complexo, né? Ciclina com as sinases, para ativar essas sinases, tá? E aí depois tem a passagem, então, para a fase S. Tem um porém, pessoal, tem um porém, tá? Algumas células, tá? Por exemplo, as células do sistema nervoso, por exemplo, os neurônios, elas permanecem em G1, elas não saem do G1. Quando essas células permanecem no G1, né, não aumenta de tamanho, elas não vão para a fase S, tá? Elas ficam ali na fase G1, nós colocamos aí uma outra fase chamada de fase G0, tá? Então, pode então entrar em fase de G0. A célula não se divide, ela permanece do jeito que está. Tá? Mas aqui nós vamos pensar em uma célula que vai fazer a divisão celular. Então, vamos lá, vamos imaginar que nós fôssemos uma célula, acabamos de finalizar uma divisão celular e vamos fazer uma outra. Né? Então, nós vamos ter que aumentar de tamanho. Eu vou duplicar o meu material citoplasmático, eu vou acumular ciclinas, eu vou começar a ligar as moléculas de quinase, as proteínas quinases com as proteínas ciclinas para ativar, tá? E aí eu vou passar para onde? Para a próxima fase, a fase S. Na fase S, pessoal, a principal característica, o principal evento da fase S é a duplicação do material genético. A duplicação do DNA, tá? Na fase G1, eu não tenho duplicação do DNA, eu tenho um aumento, o acúmulo, né, de proteínas, de acúmulo de duplicação do material citoplasmático que não seja do núcleo, tá? Agora na fase S de síntese de DNA.
Na fase S eu tenho duplicação do meu material genético. E aí vai estar envolvidas as enzimas para a duplicação do material genético. DNA polimerase, a helicase, a DNA girase, tá? Que vai favorecer então a síntese de DNA. Então o que aconteceu com a nossa célula até agora? Ela aumentou de tamanho, ela acumulou ciclinas, ela ativou sinases, tá? E ela então sintetizou DNA também, ela duplicou o seu material genético. E aí ela vai entrar em fase G2, tá? Na fase G2 ela já tem o DNA duplicado. E aí nós temos o que? O complexo ciclina, tá? E quinase, ela vai então fazer então um processo de fosforilação de várias proteínas, nesse caso de enzimas, para que ocorra então a entrada da célula na fase M, né? Na fase de mitose aqui nesse caso, tá? Que é na fase do ciclo celular. Então, aqui na fase G2, a célula ainda pode estar aumentando de volume, mas o principal evento é o que? É a fosforilação de enzimas. Quem vai provocar essa fosforilação? São complexos ciclina e quinases, tá? E sinases, ok? Essa fosforilação de enzimas, que enzimas que são? Enzimas responsáveis, por exemplo, pela condensação cromossômica, tá bom? Para condensar o cromossomo, para ele ficar, para condensar o DNA, ele ficar aí no seu último grau de compactação cromossomo, e também enzimas que promovem a entrada da célula para a fase de divisão celular. Tá? Então isso que seria então a intérfase, tá? A intérfase. A célula viu, tá tudo ok, material genético ok, aí sim ela pode fazer a divisão celular. Ela pode fazer por mitose, que é a nossa próxima aula, ou fazer por meiose, que é uma outra aula que nós vamos ter. Ok? Pessoal, era isso sobre ciclo celular, tá bom? Boa aula aí e bons estudos.